Nós vamos precisar de fio amigurumi. Eu estou utilizando o fio amigurumi, que eu gosto muito de trabalhar com ele. Vou deixar na numeração da cor aí na tela para vocês, porque como eu já abri esse meu novelo, eu não tenho aqui em mãos a numeração, mas vou deixar aí na tela para vocês essa cor. Vamos precisar de um prendedor de acrílico. Tem vários modelinhos de prendedor aí na internet, eu gosto muito de utilizar esse modelinho. E esse modelinho aqui, ele é bem da tonalidade da cor do meu fio, coisa que é difícil a gente encontrar. Caso não encontrar da mesma tonalidade do seu fio, eu sugiro você utilizar o prendedor transparente, que fica bem bacana no trabalho também. E aqui nós também vamos precisar da agulha de crochê 2 milímetros e a agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Então, bora para a aula? Para começar o nosso trabalho, nós vamos deixar um pedaço de fio de mais ou menos 25, 30 centímetros, que nós vamos utilizar para fazer os arremates e a costura. Aqui nós vamos começar com a laçada inicial. Faz um X, introduz a agulha nessa alcinha e puxa. Isso aqui é muito pessoal, cada um tem o seu jeito de fazer a laçada inicial, então faça da forma que for melhor para você. Aqui nós vamos seguir fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui 5 correntinhas. E aqui a partir da minha agulha eu vou contar 4 correntinhas. Opa. 1, 2, 3, 4. Segurei a quarta aqui com a minha unha para me identificar. E aqui é nela que eu vou trabalhar. Vou introduzir a agulha, laçar como se eu fosse fazer um ponto baixo, mas eu não vou fechar. Vou laçar o fio novamente, introduzir a minha agulha, laçar como se fosse fazer um meio ponto alto. E aqui note que eu fiquei com 3 alças na minha agulha e aqui eu vou fechar todas elas. Fiz uma correntinha. E aqui note que ficou 2 correntinhas de sobra. Essa aqui a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar nesta última, novamente fazendo ponto, como se fosse fazer um meio, como se fosse fazer um ponto baixo, laçada como se fosse fazer um meio ponto alto, 4 alças na agulha, eu vou fechar todas. Essa primeira partezinha aqui é bem apertadinha, meu ponto é apertado, né? Então, assim, pode ser que o seu também seja e fique assim apertadinho, mas conforme formos subindo o trabalho, vai ficando mais fácil. Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Vira o trabalho e aqui nós precisamos identificar onde que estão essas aberturas, olha. Não é aqui, ó, onde que a gente fez a correntinha, é as aberturas do ponto. Aqui também, ó, aqui tá mais apertadinho, mais difícil de encontrar, mas você consegue achar. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó, nessa primeira aberturinha, mesmo ponto. Introduz a agulha como se fosse fazer um ponto baixo, laçada, e fecho todos. Faço uma correntinha, deixa a mão bem leve, não precisa apertar, tá bom? Aqui nós vamos achar onde que tá a nossa abertura, introduzir a agulha, laçada, introduz a agulha novamente e fecho todos os pontos. Vamos subir 3 correntinhas, vamos virar o trabalho e aqui novamente achar as aberturinhas. Essa segunda carreira fica até mais fácil para visualizar, ó. A aberturinha fica dentro do ponto. Não é aqui no meio onde fizemos essas correntinhas, é dentro do ponto. Introduz a agulha como se fosse fazer um ponto baixo, laça como se fosse fazer um meio ponto alto e retira todas. Uma correntinha, faça aqui novamente o ponto e fechou. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vira o trabalho, novamente, vamos fazer o ponto. Uma correntinha para pular, identifica novamente onde está o buraquinho e vamos fazer o ponto novamente. Você vai repetir essa sequência
até você obter 25 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto para continuidade com vocês. Minhas 25 carreiras, agora nós vamos dar continuidade. Aqui nós vamos fazer 24 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz aqui minhas 24 correntinhas. Agora você vê se tá bem certinho aqui, se não enrolou o fio. E agora nós vamos introduzir aqui, ó. E fechar o trabalho aqui. Vê se não tá torcido, tá? Deixa bem certinho assim o trabalho. Vamos puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo para prender. Tem que estar bem certinho porque nós vamos voltar contornando, tá? Essas correntinhas com pontos baixíssimos. Então, para cada correntinha, um ponto baixíssimo. No total, 24 pontos baixíssimos. Eu vou fazer o meu aqui. Vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito chato. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo. E para dar um acabamento ainda melhor, nós também vamos contornar essas quatro alcinhas aqui, ó. Introduz a agulha, faz um ponto baixíssimo. Outro. Ponto baixíssimo. Mais um. E aqui no último, outro ponto baixíssimo. Agora, para o nosso trabalho ficar ainda melhor, ainda mais perfeito, nós vamos recortar aqui agora. Esqueci de colocar na lista de materiais a tesoura, né, gente? Esse aqui a gente vai recortar aqui agora, deixando um pedacinho pra gente poder arrematar. Puxa o fio e nós vamos arrematar com o ponto invisível. E aí nós vamos fazer o nosso arremate invisível. Pra quem não sabe fazer, eu vou dar essa dica aqui agora, tá? Você vai introduzir a agulha nesse Vzinho aqui, que é o nosso ponto. E vai sair aqui do outro lado. Faça isso bem com a mão bem leve, tá? Para o seu trabalho não ficar grosseiro. E aqui nós vamos introduzir aqui, ó, dentro desse ponto que é onde que saiu o nosso fio. E vamos puxar aqui, bem leve, formando o nosso Vzinho. Dá uma ajeitadinha. E aí fica um pontinho invisível. Dá uma ajeitadinha e aqui, ó. Ficou um pontinho invisível. Aqui atrás a gente vai dar um nozinho. Puxou. E vamos introduzir a agulha pelos pontos para arrematar. Vamos recortar aqui. E assim ficou a nossa alcinha do nosso prendedor. Agora nós vamos vir aqui com a agulha de tapeceiro novamente e vamos prender no nosso prendedor de acrílico. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo essa parte aqui, que é aquela parte que fica pra frente? Eu vou introduzir a agulha aqui. E aqui, com essa pontinha aqui, ó, vou dobrar e vou costurar aqui.
Por que que eu costuro aqui nessa parte da frente? Porque aqui eu vou colocar um aplique, né? Que eu vou ensinar pra vocês o lacinho daqui a pouquinho. Mas você também pode colocar o aplique da sua preferência. E aqui na parte de trás o trabalho fica perfeito. Não fica aquela costura feia, né? Tudo fica bem escondidinho, o trabalho fica bem perfeito. Então aqui eu vou costurar. Só dar algumas voltinhas. Como a gente vai tampar isso aqui, não vai ficar à mostra, então não é preciso fazer uma costura bem detalhada, não. Só dar uma costura para ficar bem presa. Aqui no último eu introduzo a agulha para dar um nozinho. E escondo o meu fio. Ó, ficou dessa forma. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer o laço pra colocar aqui em cima. Agora nós vamos fazer o laço. Pra fazer o laço nós vamos fazer a laçada inicial novamente e vamos fazer 25 correntinhas. Vou fazer as minhas 25 correntinhas aqui, vocês façam as suas e já damos continuidade. Tô aqui com as minhas 25 correntinhas e novamente nós vamos unir, tá? A ponta delas, então certifique que seu trabalho não esteja enrolado, tá? E aqui nós vamos unir, ó, fazendo um círculo. Aí eu vou introduzir aqui a minha agulha, vou pegar o meu fio que eu estou trabalhando, dar a laçada e fechar. Esse aqui a gente deixa, que depois a gente vai usar para amarrar o meio do nosso lacinho. E aqui nós vamos subir uma correntinha e para cada correntinha nós vamos fazer um ponto baixo. Dois, três. Então nós vamos fazer aqui para cada correntinha um ponto baixo, totalizando meus 25 pontos baixos, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 25 pontos baixos, são 24 pontos baixos, contando com essa alcinha aqui inicial, totalizamos os 25 pontos. Aqui para fechar eu vou introduzir nessa alcinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha para subir o trabalho e aqui nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. No total nós vamos obter 4 carreiras, tá? Então nós vamos fazer aqui 4 carreiras, contando com essa primeira que a gente fez, 4 carreiras de ponto baixos para fazer o nosso laço. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com você. Fiz aqui as minhas 4 carreiras, vou fazer uma correntinha só para arrematar e vou cortar um pedaço de fio, deixa uma sobrinha bacana pra gente poder costurar na peça, tá? Aqui a gente vai puxar e fechar o nosso nozinho, prendendo o trabalho. Ficou dessa forma aqui na parte de trás, a parte da frente fica assim. Então aqui agora eu faço assim, ó. Pra identificar o meio, se ficar bem certinho, eu dou uma dobrinha assim, ó. Só pra saber que o meu meiozinho é aqui. E agora eu vou dobrar pra frente, ó. Dessa forma. Passo o meu fio pra cá. E esse outro fio desse lado eu passo pra cá. E dou um nozinho pra prender. Pode apertar bem. E dou um nozinho. E aqui eu gosto de dar umas voltinhas, ainda com esse meu fio maior aqui, ó. Só pra ficar um acabamento mais bonitinho aqui na frente. Dou uma, duas, 3 voltinhas. Já deu um bom acabamento. Aí eu vou prender aqui atrás novamente com um nozinho. Dou mais um nozinho só pra segurar. Ó, ficou dessa forma o nosso lacinho. Você dá uma ajeitadinha aí e agora nós vamos fixar no nosso prendedor. Vamos pegar novamente nossa agulha.
E aqui nós vamos costurar. Eu não indico colar, viu, gente? Como é uma peça voltada para bebês, eu prefiro costurar. E aí eu costuro tudo aqui em volta, tá? Vou fazer a minha costura aqui. Passo a agulha na peça. E passo a agulha no meu lacinho. Aqui eu pego um pontinho assim, ó, e vou costurando. Faço dessa forma para ficar bem mais seguro e bem mais bonito o trabalho. Às vezes a cola deixa o nosso trabalho mais grosseiro e não é isso que a gente quer. Ó, fiz aqui a minha costura. Agora, para poder esconder o fio, eu introduzo em qualquer parte aqui do trabalho e saio do outro lado. E agora é só cortar. Se você está gostando desse passo a passo, deixe o seu like e se inscreva no canal, que assim eu trago mais vídeos de receitinhas fáceis como essa para vocês. Agora aqui, ó, vamos dar uma ajeitadinha no nosso trabalho. Ficou dessa forma. Prontinho.